Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Com satisfação, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UFO, que promove mais essa reunião aqui. Muito bem, então vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Estamos iniciando um encontro aqui com 4 gigantes dos jogos no Brasil. Nessa tarde nos acompanham professores dos mais distintos pontos do território nacional. Se a gente pudesse fazer uma linha de... Oh, my God. Então, vamos lá. Vamos de novo. Estamos aqui com a Poliana Notargiacomo, da Mackenzie, São Paulo. Boa tarde, Poli. Boa tarde, Alê. Soraya Mussi, da PUC do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Soraya. Boa tarde. Professor Esteban Clua, nosso amigo da Universidade Federal Fluminense. Opa, boa tarde, tudo bem? E professor Adriano Andrade, da Universidade Federal de Berlândia, a quem inicialmente já desejamos a sincera boa tarde e o agradecimento, Adriano, por nos propiciar esse momento aqui. Boa tarde, alegria é minha estar com vocês. Tá. Eu deixei, durante o início da nossa reunião, uma apresentação de cada um de vocês. Ao longo, é claro, do nosso encontro, a gente vai pedir para vocês fazerem novamente uma pequena visão do currículo. Nessa tarde, as nossas questões vão ser mediadas por meio do chat. Então, as 88 pessoas, 90 pessoas que nos acompanham nesse momento, qualquer que seja a questão que vocês quiserem encaminhar para os nossos debatedores, por favor, façam a questão por meio do chat que se encontra aí no lado direito da página. Nós deixamos no início da reunião um link para o Google Forms que nos permite a emissão de certificados. Então, por favor, preencham os dados para que a gente possa emitir corretamente o certificado. Um cuidado importantíssimo é não coloque nenhum dos seus dados de forma incorreta, porque não há possibilidade de correção. O sistema da UFO, que vai emitir o certificado, não permite correção. Vamos, então, começar a discussão. Hoje, a gente vai abrir discutindo jogos sérios. E aí eu vou começar pelas mulheres, é claro. Professora Soraya, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul, muito boa tarde novamente. Eu queria que a senhora, por gentileza, professora, destacasse elementos fundamentais de jogos e que tipo de mudança, adequação, alteração a senhora acha relevante para adequar uma proposta de desenvolvimento de jogos para jogos sérios. Aliás, por que são chamados jogos sérios? Muito bem, então vamos começar essa aula. Então, assim, pessoal, boa tarde, em primeiro lugar. Essa pergunta é uma pergunta que a gente já pode ficar só nela, né, Alexandre, a tarde inteira, mas eu acho que quando a gente fala de jogos sérios, então, eu acho que tem 3 conceitos que é sempre importante. Eu não sei quem é o nosso público, né, quem são essas mais de 93 pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu não sei quem é o nosso público, então vou começar fazendo uma diferenciação de 3 conceitos que eu acho que são importantes, né? A gente tem games, todo mundo gosta de jogar. A gente tem gamificação e a gente... Ó, meus ex-alunos me dando oi. Oi, pessoal. E a gente tem serious games, né? Então, esses 3 tópicos são os tópicos que se diferenciam. Todos eles têm componentes de games. O game, a finalidade é diversão. Então, a gente quer prover uma boa experiência para esse jogador que vai jogar e ser muito feliz, né? Então, falando rapidamente, é isso. A gamificação é quando a gente usa componentes de games, por exemplo, para construir alguma ferramenta cujo principal objetivo não vai ser se divertir. Eu posso me divertir, mas a gamificação, eu vou ter gamificação da Nike, gamificação do Waze, gamificação do Duolingo, que é bastante usado, né, para ensino de língua. Então, a gente tem componentes de game que tem por objetivo prover engajamento daquele cliente, que é um cliente daquele produto, e eu quero que ele fique engajado comigo. E a gente tem os serious games, que são uma categoria, né, onde eu tenho os games e como principal objetivo, o meu principal objetivo não é me divertir. De novo, a gente quer sempre se divertir, mas o principal objetivo do serious games não é, a princípio, divertimento, entretenimento. Então, a gente tem jogos para medicina, jogos para treinamento de emergência, jogos para... deixa eu ver o que mais que a gente pode ter. Jogos para engenharia, jogos para... Fiz uma colinha aqui do lado. Jogos para
todos os treinamentos de militares. Então, a gente tem vários exemplos no mundo onde os games, e tem muito investimento, se investe nesses games para exatamente fazer com que esses games sirvam o seu propósito de treinar pessoas, jogos educativos, toda a área de jogos na educação. Então, a gente quer que esse aluno, por exemplo, se divirta, mas a gente quer que ele aprenda, né? Então, eu acho que essa é uma diferenciação que a gente não pode começar a falar de serious games sem contextualizar essas questões. Eu acho que tem um tópico interessante, que até falei para o Alexandre que eu queria relatar, que é toda a parte de narrativa, né? Então, no que tange narrativa, a narrativa é essa história do game que a gente vai construir, que é o desafio, né? Então, a gente tem vários métodos, vários algoritmos de IA para fazer planejamento de narrativas, para interactive storytelling, para construir um bom final. Então, aquela ideia de que o game é interativo, sim, a gente quer que ele seja interativo, mas a gente também quer que cada vez a gente tenha uma experiência diferente. Então, essa ideia da narrativa não ser linear, por exemplo, é uma ideia das pessoas que estudam essa questão toda de como organizar as ações e as minhas possíveis interações dentro do game para que eu chegue no final e chegue no final que eu tenho que chegar. Então, para diferenciar de novo essa questão, a gente tem um jogo que é, vamos chamar assim, uma narrativa linear. Eu jogo e chego sempre no mesmo lugar. Sim, exatamente. Jogos para ensinar programação, o pessoal tá contribuindo aí bem legal. Então, assim, a gente tem essa narrativa linear, que é eu jogo, a Polly joga, o Esteban joga, e o Alexandre, o Adriano, todo mundo tem exatamente a mesma experiência. E a gente tem jogos lineares, jogos não lineares, com narrativas não lineares, que são interessantes. E tem muita gente investindo nessa área. Então, por exemplo, Vamos começar, acho que essa coisa de narrativa, sempre que eu falo nisso nas minhas aulas, eu gosto de falar do Você Decide da Globo, né? Não quero fazer propaganda para a Globo, mas vários aí devem lembrar do Você Decide. O Você Decide era um exemplo de uma narrativa não linear. Verdade que a gente só tinha duas opções, mas eu me lembro de ser guria em casa, na casa dos meus pais, a gente pegava o telefone e telefonava para uma rede, uma central, que pegava as opiniões e entre as duas opções, então, é o Você Decide. Depois tem editoras de livros que já fizeram essas questões de interatividade, então tem muita discussão nisso. O que é... Tem alguém com o microfone aberto. Então, o que é importante, né, para conversar um pouquinho, para comentar um pouquinho de games e serious games? A gente está falando de games e a gente está falando de interativas que, não sendo lineares, elas permitem com que esse jogador tenha diferentes experiências. Tá, agora sim, né? Vocês estão me ouvindo? Hello? Sim, normalmente. Obrigada. É que, sabe o que aconteceu? Os alunos... Tá, vários sims, obrigada, fofos. O negócio é o seguinte, alguém entrou e desativa meu som, né? A gente tá podendo, todo mundo pode desativar o som de todo mundo. Vai ser bem dinâmica essa nossa webinar. Então, alguém desativou meu som sem querer aqui. Então, assim, de novo, né? Voltando lá para as nossas narrativas. A narrativa não linear é aquela que... O sonho dos caras que trabalham com interactive storytelling é que a gente possa ter jogando várias experiências completamente diferentes. Então, enquanto a gurizada está aí assistindo, aproveitem a nossa webinar, aproveitem e deem uma Googlezada aí no Facade e deem uma pesquisada, por exemplo, no Indigo Prophecy. São exemplos de games, para quem não conhece, que são games onde a narrativa é completamente dependente da interação do usuário. Facade, especificamente, foi desenvolvido por cientistas para testar esse tipo de narrativa que a gente chama de modular, né? Que são módulos e os seus planos, as suas ações conectam esses módulos numa história. Isso é super desafiador. Por que essa narrativa é desafiadora? E eu vou chegar na narrativa dos serious games. Porque mesmo para, seja o que for, entretenimento, a narrativa, ela precisa, quer dizer, aquele game tem que ter uma história. Porque senão fica qualquer coisa, né, acontecendo, um conjunto de ações acontecendo. Eu repito o nome dos games. Facade e Indigo Prophecy. Dei uma procurada. O que acontece, né, com essas narrativas? Imaginem assim, tem uma princesa na torre do castelo.
e tem um dragão que quer pegar essa princesa. Mas tem um príncipe que vai passar do lado de fora do castelo. Então, teoricamente, para o game design linear, a princesa tá lá, quando o dragão chegar na torre, ela vai sair correndo, e quando chegar na rua, o príncipe passa de cavalo, salva essa princesa e eles são felizes para sempre. Bom, mas se a gente está interagindo e a gente decide que o dragão resolveu ficar um pouco antes lá na ponte, fazendo alguma coisa, e não chega naquela hora na princesa, o príncipe passa a cavalo, e quando o dragão chegar na torre, a princesa desce e não tem mais príncipe para salvá-la. Então, esse é o desafio técnico em termos de ciência da computação, de desenvolver algoritmos de IA, e existem vários de planejamento, para que essa história decorra da maneira que ela teria que ser, ou não. Ou nós não vamos fazer um fim onde o príncipe salva a princesa, mas a princesa saindo, chegando lá na rua, tem um cavalo, ela sobe no cavalo, sai cavalgando e se salva sozinha. Então, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com vocês é o desafio do Interactive Storytelling, onde a gente tem que fazer com que essas histórias ocorram e que as interações sejam sempre flexíveis, que o usuário possa fazer o que ele quiser e que esse game chegue ao fim. Para quem foi brincar com o Facade, para quem não conhece, é a história de um casal, tá num apartamento e a gente é o convidado para um jantar. Aí a gente entra, e é todo linguagem natural, a gente entra e começa a interagir com o casal e tem várias coisas que tu pode dizer e fazer. Por exemplo, tu pode começar a trocar os móveis de lugar da casa deles. Ou tu pode tentar beijar o marido ou beijar a esposa da frente do marido. Então, tu causa confusões e eles tratam essas confusões. É legal que várias vezes que eu joguei, eu sou expulsa do apartamento. Eles me expulsam porque eu fiz alguma coisa que eles não gostaram. Então, essa área de Interactive Storytelling, ela tem esse barato, né? E colando, então, com Serious Games, sim, o pessoal botou o Fahrenheit. Isso aí, exatamente, pessoal. Então, assim, ó, essa coisa do Serious Games, o que ele causa, o que ele traz de desafio para essa questão do Interactive Storytelling, que vocês estão, claro, estou falando muito brevemente, mas vocês estão entendendo que é complicado, né? A gente tem que fazer alguma coisa que ainda por cima fique legal, porque afinal de contas eu estou falando em divertir. Se eu chegar lá e ficar fazendo qualquer coisa e nada me desafiar nada, eu não tenho objetivo nenhum e nenhuma missão e não ganho nada, daqui a pouco eu desisto desse game. Então, ele é um game que ele tem que te engajar ao mesmo tempo que te deixa livre. E, ao mesmo tempo, seguir alguma história. Então, é desafiador. Alguém quer falar? Não, então, Soraya, quando você fala em desafiador, na medida em que você fala em jogos sérios, esses desafios, eles vão agregar, por exemplo, conhecimento, treinamento, o que você distingue Pois é. isso? Então, isso exatamente onde eu ia chegar agora. Estou me estendendo demais, né? Não disseram que eu ia falar só por 1h30 sozinha. Eu vou acabar, já vou acabar. O desafio, então, do Serious Games, nessa história, nesse contexto da narrativa, é que eu tenho que fazer uma narrativa que ela seja, ainda por cima, leve o cara ao seu objetivo, que neste caso, o primeiro não vai ser o entretenimento, vai ser o treinamento, vai ser a educação, vai ser o ensino de programação, como vocês colocaram, alguns colocaram no chat. Então, o que acontece sobre isso, né? Basicamente, eu preciso tratar dessa narrativa agora não linear, que vai ter uma história, que vai divertir e que, além disso, ela tem que ir fazendo aquilo que um professor faz em sala de aula, desafiando o aluno que está indo rápido demais, repetindo alguns assuntos para o aluno que teve alguma dificuldade. Então, eu tenho que ir tratando essa questão pessoal do aprendizado, por exemplo, da educação, do treinamento, da formação, seja para o que for, dentro dessa narrativa. Então, isso causa um desafio, que é um dos desafios do pessoal que trabalha nessa área, botar Interactive Storytelling dentro de Serious Games para fazer um treinamento. E eu não quero que os treinamentos sejam todos iguais, porque, por um motivo óbvio, as pessoas são diferentes. Então, se eu quero que o treinamento seja diferente, eu quero que ele dependa da pessoa, ele é totalmente interativo e as pessoas ainda são diferentes, com habilidades diferentes. Então, essa narrativa que a gente não quer que seja linear, que a gente gostaria que ela fosse modular, que é uma possibilidade interessante, né, de fazer, e isso ainda tem que ir contemplando essas diferenças das pessoas. Então, eu acho que isso só para fechar esse círculo, né, começando a conversar do que é a narrativa
E isso que antes dos games, narrativa já existe, né? Livro, cinema, teatro, tudo isso. Então eu acho que assim eu meio que encerro, talvez, essa minha primeira resposta para essa primeira pergunta, pode ser? Claro. Professor Esteban. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Alexandre, boa tarde, colegas aí. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui nesse debate bem interessante com vocês. Bom, eu acho que a Soraya já deu uma mini aula para a gente sobre o assunto, então acho que ela resumiu muito bem os pontos. Eu vou colocar só uma complementação do que ela falou, que eu acho que é o seguinte: os jogos, a gente muitas vezes pensa ele como um software, ou uma coisa concreta, né? É uma aplicação, que é um jogo e tudo mais. Eu ultimamente tenho visto muito o jogo como uma linguagem, como uma forma de comunicar-nos com as pessoas. Então, digamos assim, enquanto numa história, num filme, que também é uma linguagem, o elemento central é a narrativa, é a sequência de fatos que você vai dizendo: aconteceu A, aconteceu B, aconteceu C. O jogo, que eu também encaro como um meio de comunicação, o elemento central ele passa a ser o desafio, a mecânica, o progresso, os achievements. Então, eu diria que assim, o jogo é muito mais do que uma simples implementação de algo, mas é realmente uma forma de nós nos comunicarmos. Por exemplo, eu poderia perguntar para uma sala de aula, usando, digamos assim, a técnica de narrativa, dizer assim: quem foi Cristóvão Colombo? Sei lá, eu, né? Agora, eu poderia perguntar isso gamificado também. Eu poderia assim: quem falar primeiro, quem foi Cristóvão Colombo, ganha um ponto. É uma forma diferente de me comunicar, de falar, onde eu gamifiquei essa mesma maneira de contar alguma coisa, de falar, de perguntar alguma coisa. Veja que quando eu pergunto quem foi Cristóvão Colombo e quem falar primeiro ganha um ponto, eu tenho uma mecânica, que é assim, tem que falar quem é aquele, tem um desafio, quem falar primeiro, né, tem um achievement, que você ganha um ponto, mas na prática eu estou, de certa forma, criando uma narração, criando uma transmissão de conteúdo, né? Eu acho que essa forma de nós nos comunicarmos gamificadamente, que na verdade é o elemento central de um serious game, ou seja, de uma aplicação séria que procura trazer elementos de game, ela é extremamente importante na geração atual. Eu tenho chamado assim, eu não sou educador, não sou pedagogo e não tenho autoridade para falar desses assuntos, mas assim, eu sei que tem a geração X, Y, Z, W. Eu, na verdade, tenho, assim, nas minhas leituras, nos meus pensamentos, chamado essa geração agora da geração TikTok. Porque, na verdade, eu queria contar só uma anedota, né, onde, na verdade, o outro dia eu estava gravando um vídeo com a minha filha do TikTok, e aí a gente estava assim, eu pausei, só que eu demorei assim, tipo 1 segundo para pausar, né? Aí ela falou assim: caramba, você demorou demais para pausar. As pessoas que assistirem esse vídeo vão ficar mega entediadas e vão querer sair do TikTok. Eu falei: caramba, mas eu demorei 1 segundo. Não, mas tem que ser muito rápido. As pessoas vão. Eu fiz uma cara assim: nossa, vão olhar assim esse vídeo mega entediadas. Caramba. Então eu pensei assim, elas precisam ser desafiadas, elas vão ser os protagonistas, né, do nosso sistema de transmissão de conteúdo, de aprendizado e tudo mais, e essa linguagem da gamificada, essa linguagem do desafio, de você ter que dar pontos, de você ter que ter um feedback das coisas, ela se torna absolutamente assim, necessária, importantíssima. Por isso que, assim, eu tenho nos meus pensamentos e nas minhas conversas com o pessoal, nas minhas aulas, eu tenho, assim, defendido muito essa ideia de que nós temos que olhar hoje o jogo como realmente uma linguagem de comunicação que é tão importante hoje para nós como, por exemplo, toda a questão de interface gráfica ou interatividade.
tem sido na última década, quando você vai projetar um software. Hoje, você não tem como fazer um aplicativo de celular se você não pensar como você vai tornar aquilo interativo, os ícones que você vai colocar, toda a interface gráfica, ele faz parte do projeto, seja lá qual software você vai fazer. E eu acredito que a gamificação ela vai ter que estar presente em praticamente tudo que a gente projetar. Que com maior ou menor intensidade, nós vamos estar trazendo a linguagem gamificada, a linguagem do desafio, a linguagem dos achievements, a linguagem do ranking, dentro de um grande universo assim, que nós estamos vendo aí de desenvolvimento de sistemas. Por isso eu tenho até falado assim nas minhas palestras, até com os meus colegas de outras áreas mais sérias aí, que fala assim, vocês todos vão ter que aprender a gamificar tudo, porque vocês, assim, projetar sistemas assim, é uma linguagem, vocês vão ter que trazer conceitos assim, de desafios, de regras, de mecânicas para essa turma, assim como hoje você jamais usaria um software todo na base de texto. Você precisa de uma interface bacana, gráfica e tudo mais. Eu acredito fortemente que nos próximos anos nós vamos ter que também ter muito, assim, essa questão do desafio, da mecânica, das regras, como uma coisa que rege os nossos ambientes computacionais. Por isso eu diria assim, Serious Games, na verdade pode ser que tudo vire Serious Games, assim, sabe? No sentido de que a gente acabe trazendo elementos de gamificação em praticamente tudo que a gente vai projetar, maior ou menor intensidade. Bem, aliás, desculpa, Estevam, só te cortando um pouquinho, o Sérgio acabou de perguntar se você acha, então, que um Serious Game precisa ser tão atraente quanto um jogo comum, um jogo de divertimento. Bom, depende muito, na minha opinião, depende muito, né? Assim, pode ser que um jogo de divertimento, se ele não for divertido, você troca por outro, porque você não tem a menor obrigação de jogar, certo, aquele jogo. Então, assim, tá chato, eu vou pro próximo. Então, o jogo lúdico, ele precisa, por essência, ser divertido, senão ele vai para a gaveta, né? Ou ele vai para o remove lá, para a lixeira. No caso de um serious game, muitas vezes, assim, é uma aplicação que você, dependendo da aplicação, então você é obrigado a ter que usá-lo, né? Ser um ambiente de treinamento, que todo mundo da empresa tem que fazer e tudo mais. Então, em muitas situações, a ludicidade, ela não é tão essencial como num jogo, mas ela é importante para outros aspectos. Por exemplo, para que haja um engajamento do jogador, para que ele se distraia menos, para que ele interaja mais com aquele ambiente, porque muitos ambientes gamificados significa você trazer interação entre os participantes daquela aplicação. Então, na verdade, os elementos de gamificação, os elementos lúdicos que podem estar presentes nos Serious Games, eles são importantes para você potencializar assim, aquilo que você vai transmitir com aquele software. Mas ele não é essencial, na verdade, você pode ser obrigado a mexer com aquele sistema, mesmo que ele se torne chato para você, né? Em alguns casos. Professor, muito obrigado pela sua intervenção inicial. Professora Poliana, muito boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para participar. Bom, pegando a partir do que a Soraya e que o Esteban colocaram, minha primeira fala que tem a ver com a questão da comunicação, né? O McLuhan já falava desde o fim da década de 60 que o meio é a mensagem. Cada meio vai exigir uma forma diferente de comunicação. Tudo bem, nós temos que levar em consideração que jogo preconiza entretenimento, mas eu acho que mesmo como pessoas de exatas, ou eu que sou da área originalmente da área de pedagogia, né? Hoje em dia do pedagogo, diga-se de passagem, eu diria que é fundamental que a gente saiba equilibrar essa balança. Porque eu imagino que todo mundo já passou por isso. Não tem nada mais chato do que ter que interagir com alguma coisa que a gente é obrigado e não nos traz nada. Da mesma forma que um jogo preconiza uma experiência divertida, né? Como o próprio Ralph Cost coloca no Tier of Fun, também se preconiza quando a gente trabalha com Serious Game, que a gente tem um equilíbrio entre a diversão e a aprendizagem. Lembrando que qualquer jogo,
mesmo que não seja voltado para aprendizagem, é mediador de aprendizagem de alguma coisa. Quantos dos nossos alunos não aprenderam inglês jogando, né? Pegando já o que o Esteban falou, né? Nós temos desde a geração dos tradicionais, depois vem os baby boomers, aí começa a ter geração X, a primeira que teve alguma intersecção com jogos, Y, Z, que também é conhecida como millennials, e os atuais alfas, né, a partir de 2010, que são as crianças nas faixas dos 10 anos, nós temos que ver que toda essa questão, se nós quisermos mesmo engajar, nós temos que lembrar que a diversão ela está no cerne da questão, a mecânica, né? Não tem nada mais legal numa gamificação do que pegar e falar, opa, eu não estou fazendo isso necessariamente por um ponto, mas é porque aprendi mais rápido ou discuti mais rápido. E isso acaba fazendo um equilíbrio entre diversão e aprendizagem. O jogo, do ponto de vista narrativo, ele pode constituir um mediador do que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Parece nome de remédio, mas é a distância entre o que você sabe, o que já é conhecido daquele aprendiz e o que é necessário para ele chegar à construção de um conhecimento previsto para ele. A narrativa pode ser um elemento fundamental nesse espaço. E uma das coisas que a gente faz muito uso, né, a Soraya já falou da questão da interatividade, é a jornada do herói, proposta pelo Joseph Campbell, né, como monomito, e depois espalhada, disseminada pelo Christopher Vogler, quando trabalhou com a redução dessa jornada para 12 passos e tirou a Disney, enquanto ele era roteirista, né, do buraco, porque a Disney estava quase na falência, e isso se dispersou no cinema. A maior parte de todos os blockbusters já lançados, ou que foram lançados, ou serão lançados, são todos jornadas heróicas. E isso, em relação a jogos sérios, serious games, é fundamental. Por quê? Porque a jornada é do herói, o herói é o jogador. Existem livros também, livros impressos, que você usa essa interatividade por meio de parágrafos que se interligam por números de página e por etc. Eles vão nos dando caminho enquanto a gente joga. É uma interatividade não digital. Mas todos eles têm o que em comum? Você coloca o jogador, o aprendiz, como centro decisório, e isso faz com que ele se torne engajado, que ele entre em fluxo, que eu não vou trabalhar aqui, porque provavelmente isso vai aparecer ao longo do nosso webinar mais para frente, né? Mas são coisas fundamentais. Quem de nós não assistiu Black Mirror quando virou um filme? Um filme que era um drama interativo, né? Eu, inclusive, consegui parar 3 vezes num lugar sem saída. Falei, pô, né? Essa árvore de decisão ainda pode dar uma melhorada. Mas, sem dúvida, nós temos um campo muito fértil e vasto. E eu sou defensora que um jogo sério tem que ser muito divertido. Senão, a gente vai ter uma aprendizagem de curto prazo. A pessoa aprende para fazer a prova, mas ela não tem uma persistência de memória depois. Muito obrigado, Poli. Professora Adriana Andrade, boa tarde, meu caro. Fechando. Alô, Adriana? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Ouviu? Fechando, claro, agora sim. Fechando essa primeira parte do webinar, por favor, suas considerações sobre essa questão da distinção de jogos sérios, por favor. O que eu tenho observado, eu tenho dedicado assim, toda a minha carreira, minha vida, né, à área da saúde, a aplicar a engenharia aí no contexto da saúde. Então, dentro desse cenário, eu tenho uma perspectiva que ela é bem interessante, ela vem ao encontro do que os colegas aí colocaram. Quando a gente fala da narrativa em si, se a gente pensar sobre a perspectiva da saúde, ao meu ver, se essa narrativa ela não for construída e se ela não for adaptada, né, a um indivíduo, ela não funciona na prática. Eu já peguei diversas vezes, são pessoas que têm doenças neurodegenerativas, têm problemas cognitivos. Né? Como que a gente poderia construir uma narrativa de forma que ela seja adaptável ao indivíduo? Veja que eu estou falando aqui, não de uma caixinha que você vai lá no supermercado e compra
e serve para todo mundo, né? De um produto que ele é genérico e serve para todo mundo. Mas essa narrativa, ao meu ver, para ela funcionar bem, de alguma forma, é claro que ela pode ter elementos genéricos, mas ela teria que ser adaptável ao indivíduo e à condição dele. Então, eu entendo os desafios, né, para se conseguir isso aí, porque quando a gente pega os diferentes tipos de doenças que a gente tem, assim, a variabilidade do indivíduo é muito grande, como que eu faço uma narrativa que ela vai se moldando a ele ao longo do tempo, né? À medida que ele vai usando esse jogo, como é que eu vou construindo isso? Eu não sei muito bem como que está essa questão de adaptação, eu chamaria aqui de adaptação dinâmica na área, porque, ao meu ver, é isso que funciona. Eu estou cansado de ver, eu já participei de vários trabalhos, né? São pessoas que desenvolvem jogos, e de repente ele fala, agora eu desenvolvi aqui um mouse virtual e vai interagir com o meu jogo, e a pessoa vai controlar esse jogo por meio do movimento da cabeça, porque ele está com um problema aí, motor, e a gente vai resolver tudo. Aí o que a gente consegue ver na prática é o seguinte, o que a gente vê na prática. Quando você vai colocar um indivíduo que realmente tem a doença para usar aquilo ali, toda aquela narrativa que foi pré-concebida, né, ela não funciona. O simples fato de você tentar movimentar a sua cabeça para um lado e para o outro, simulando o movimento de um mouse, ele, né, para a gente que tem os movimentos finos, tudo está funcionando muito bem, está ok. Mas o indivíduo, dependendo do tipo de limitação que ele tem, se ele quiser ir para movimentar no sentido horário, antes de chegar lá, ele vai movimentar anti-horário, vai movimentar para a esquerda, vai para cima, para baixo. Né? Então, nós sempre nessa questão da narrativa a gente tem isso, tocou-se aqui no assunto da recompensa. A recompensa, no caso a gente tem trabalhado aqui muito com as pessoas com doença de Parkinson. E a doença de Parkinson, ela tem desafios grandes. A recompensa, da mesma forma que ela pode ser positiva, ela pode causar muita ansiedade, ela pode fazer com que a pessoa desista facilmente, principalmente, né, você levando em consideração questões motoras, questão de baixa acuidade visual. Então, tem diversos pontos que são relevantes. Tocou-se também no assunto da aprendizagem na narrativa. A aprendizagem e aqui eu estou ampliando o conceito de aprendizagem, né? A aprendizagem ela pode ser uma aprendizagem motora, ela pode ser uma aprendizagem cognitiva, sensitiva, porque muitas vezes você tem que aprender a sentir novamente, né? Eu acho que o jogo ele pode contribuir muito com esses aspectos, mas eu sinto, naquilo que a gente tem sido exposto, que ainda falta muito, seja do ponto de vista das próprias narrativas que a gente tem encontrado por aí, e também por limitações tecnológicas mesmo. Né? Como é que eu sinto o cheiro com esses jogos? Como é que, né? Como que esse jogo ele consegue me fazer com que memórias passadas realmente elas sejam revividas? Porque isso tudo é muito importante para as pessoas. Viu? Então, assim, você conseguir fazer uma narrativa que contemple isso tudo, eu acho que é um grande desafio. Pelo que eu ando observando na prática, é o seguinte, existe um gap enorme entre aquilo que eu penso, né, aquilo que a pessoa pensa e aquilo que o paciente, aquilo que o usuário que tem essas limitações consegue fazer. E é isso que tem causado assim, uma grande dificuldade de se utilizar, pelo menos aqui na nossa área, né, os jogos de maneira efetiva. Então, acho que há muito que ser trabalhado na narrativa, viu, Alexandre? Aí tem uns colegas que são especialistas, certamente eles vão poder ajudar a gente a resolver isso aí no futuro, com esses métodos de inteligência artificial, disso e daquilo. Então, professor, muito obrigado. Eu vou devolver para a Soraya fazer as considerações. Soraya, eu estava, a princípio, ia te fazer uma solicitação de apresentação, se você pudesse, é claro, de um case, um determinado desenvolvimento que você, o teu grupo tem em mãos
a respeito, é claro, de, por exemplo, o uso de jogos na educação. Mas antes de entrar nisso, eu quero te fazer uma pergunta importante, que é a seguinte. Se a gente observar a diversidade de jogos que tem no mercado, a gente está falando aí em diversas e distintas plataformas, eu tenho jogos para celular, eu tenho jogos para tablet, eu tenho jogos para diversos tipos de distintos devices e até para desktop, etc. Vale a pena desenvolver um jogo novo? Por que, por exemplo, se a gente fosse pensar em propósito de treinamento, de educação, etc., nós não podemos tentar adaptar um jogo que existe no mercado e de que maneira você enxerga essa questão de desafios da concepção versus a utilização do que a gente tem de solução de prateleira? E se você puder mostrar um exemplo seu, por favor. Tá bem. Puxa vida, né? Essa pergunta aí eu acho assim, Alexandre. Eu tô na universidade... Não estava combinado, hein? Não estava combinado. Mas tudo bem, né? Eu acho que assim é mais legal. Então, assim, eu acho que eu sou pesquisadora, né? Eu sou professora universitária. Então, eu estou dentro de um grupo de pesquisa, desenvolvendo pesquisa. Eu vou te dizer assim, o que eu vejo a garotada chegar em diversas instâncias é que todo mundo quer fazer aquela coisa diferente de tudo e pela primeira vez ser a pessoa que faz aquilo, né? É o que todo mundo quer. O cara não precisa seguir carreira acadêmica para, como eu digo para os meus alunos, querer gerar um new ground, né? Um novo chãozinho. Eu gosto de ver os nossos artigos científicos todos como uma nova lajotinha na direção de algum lugar, né? Então, o cara não precisa estar na carreira acadêmica para querer fazer um new ground, ele está na graduação e o sonho dele é abrir uma startup de game, ele está na pós-graduação e ele quer desenvolver o seu game. Então, eu acho que a gente tem... Todo mundo tem essa necessidade, sim, essa vontade de fazer uma coisa diferente e realmente existe muita coisa pronta. Então, eu acho que essa questão é uma questão super delicada. Eu sempre penso assim, a gente não desencoraja ninguém a tentar fazer uma coisa diferente, mesmo que a gente saiba que tem muita coisa parecida. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Waze é uma ferramenta gamificada e tem gente querendo fazer um novo Waze. Eu sempre digo assim, super legal, eu quero ver o que o teu Waze tem de diferente do outro. Eu quero fazer um novo Minecraft. Eu tive um aluno que fez... Já falaram do Minecraft aí no chat. Eu quero saber o que o teu Minecraft vai fazer diferente. Eu acho que a gente não se desencoraja porque existe muita coisa. Porque se a gente parar, existe aquela fobia, talvez a Polly saiba, alguém deve saber o nome, daquela fobia de nunca poder... A fobia da informação, né? Que eu nunca mais vou conseguir ler tudo que existe, porque no dia de hoje eu já não sou capaz de ler tudo que foi produzido hoje, e essa coisa é acumulativa, existe uma fobia relacionada a essa questão que a gente nunca mais vai conseguir se informar sobre tudo que existe. Então eu acho que só porque existe tudo isso, que a gente nunca mais vai conseguir se informar, isso não é uma razão para a gente simplesmente não fazer aquilo que a gente acha que é novidade. Então eu acho assim, a minha resposta para um aluno que chega, e eles chegam, né? Mas eu tive uma nova ideia. Eu acho que é o seguinte, diagnóstico. A gente tem que olhar para o diagnóstico. Eu acho que a gente não deve se desencorajar porque já tem. Eu acho que a gente deve olhar tudo que tem e, assim, racionalmente se afastar, se aproximar do problema, se afastar, se aproximar do problema e enxergar como é que aquele problema poderia ser modificado, como é que aquele problema poderia ser melhorado, como é que aquele problema poderia ser customizado. A ansiedade da informação mas eu achei que tinha um nome para essa fobia. Como é que essa coisa pode ser personalizada? Como é que eu posso fazer essa questão chegar em diferentes tipos de pessoas? Eu quero personalizar, eu quero idoso. A gente está num país que o número de idosos, por exemplo, está crescendo muito. A gente está vivendo a pandemia agora, onde os holofotes foram para os idosos, né? Grupo de risco e todo mundo cuidando deles e todo mundo... meu pai vai passar o aniversário dele de 80 anos, eu não vou vê-lo. Então, tá todo mundo vivendo essa questão e cadê as interfaces customizáveis para eles? Cadê as coisas específicas para eles? Então, eu acho que existe
eu sempre penso assim, ó, nesse mar gigante que a gente vai acrescentando uma lajotinha, vejam se vocês veem essa informação visual aqui comigo. Eu sou uma pessoa de computação gráfica, né? Então vamos lá. A gente tem aqui um mar de coisas, de possibilidades, e a gente vai criando essas madeirinhas da ponte para chegar em algum lugar. Mas tem o mar, né? O tamanho do mar todo é o tamanho do chão que a gente vai poder criar. Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer, apesar de ter muita coisa feita. Mas eu acho que a gente não deve, assim, ser tão inocente a ponto de, mas eu vou fazer um novo Waze e no fim ele vai ficar pior que o Waze que já existe. Então, eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados. Fazendo o link, então, do que o Alexandre pediu para mostrar, eu vou mostrar para vocês um projeto, e aí, se o Estevão e o Vinícius soltam aí, então os dois participaram desse projeto que eu vou mostrar. É um projeto que é, assim, uma das paixões da minha vida, né? Então, para quem não sabe, nós trabalhamos no nosso grupo na PUC com simulação de multidões, simulação de comportamentos de humanos virtuais, grupos de humanos virtuais, comportamentos coletivos, grandes massas de populações. Estamos agora fazendo dinâmica populacional de Porto Alegre para tentar simular contágio. Então, a gente gosta dessa coisa que é grandes massas, grandes comportamentos, como é que o indivíduo impacta o grupo, como é que o grupo impacta a multidão. Então, a gente trabalha muito numa área que tem até uma fronteira muito grande com a parte toda de humanidades, né? E a gente tem desenvolvido, quer dizer, as nossas tecnologias têm sido usadas para desenvolvimento de alguns games, e esse que eu vou particularmente mostrar para vocês é um game que nós desenvolvemos, é um serious game, e a título também de curiosidade, ano passado, um dos games que foi vencedor ou ganhou alguma menção honrosa no SB Games ano passado no Rio, também usou um dos nossos algoritmos de simulação de multidões. Então, a gente tem trabalhado com a parte de algoritmo de simulação e que tem ido para games, eventualmente. Mas esse em particular que eu vou mostrar é um que a gente desenvolveu. Então, o Vini e o Estevão, que estão aí, fizeram parte. Então, aqui... Opa, me esqueci que eu tenho que compartilhar. Agora, peraí, pessoal. Apresentar agora. Na janela. Peraí. Vou botar a inteira. Tá, e agora deixa eu abrir. Vocês estão vendo aí um vídeo no YouTube? Ainda não, não. Não? Você compartilhou a janela toda, a tela toda? Compartilhei a janela toda. Aí ele não veio, né? Deixa eu voltar. Não, peraí então. Acho que eu que fiz alguma coisa errada. Vamos ver agora. Vamos ver agora? Sim, agora sim. Tá. Então, Tá, beleza. Então aqui, depois quem quiser olhar, a gente tem o YouTube do Lab, mas é no meu nome, Soraya Mussi, então é fácil de achar. Lá tem vários vídeos do nosso grupo, mas eu vou começar mostrando eu vou mostrar este aqui, não vou começar, eu juro, vai ser só esse. Então, esse aqui foi um game que nós desenvolvemos, então como eu falei, a gente trabalha com a parte de simulação de multidões, e simulações de comportamento, simulações de emergência, e a gente queria fazer, e essa escola, que é o Pastor Domes, é uma escola aqui de Porto Alegre, eles nos chamaram para fazer a simulação de multidões dessa escola. Como é que seria a simulação de emergência dessa escola? Por onde as crianças deveriam sair, fazer todo este estudo. A gente faz esse estudo no nosso grupo aqui da PUC, nós já fizemos o Engenhão no Rio de Janeiro, já fizemos boate, depois daquela história triste da Kiss, aqui em Santa Maria. Então, nós fomos fazer a escola, mas normalmente a gente entrega um relatório. E aí, dessa vez, nós pensamos assim, é uma escola, né? Vamos desenvolver um game. E aí, a gente desenvolveu esse game que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Eu vou... tem 3 minutos, então eu vou ir passando. Então, aqui a escola, claro, foi modelada de uma maneira que a gente pudesse ver toda a planta, com as paredes mais baixas. Dentro do game, então, aqui embaixo, nessa interface azulzinha, tem as possibilidades do game. A gente praticamente deixou eles serem completamente livres aqui da escola, exceto que eles não podiam mudar as trajetórias das pessoas, porque a gente queria que as pessoas se salvassem, né? Então, aqui é como se começasse uma situação de emergência. Opa, eu tô passando aqui. Como se... Peraí, pessoal. Rateei e fui para outro vídeo. Sorry. Vou voltar. Então, esse game, aliás, ele foi premiado com o Prêmio Santander em 2013.
Então, aqui são eles saindo da escola, a criança pode clicar num personagem que ela quer clicar, ver a trajetória que ela fez, a criança pode ir para a sala dela, para ver especificamente a sala dela, como é que é a saída da sala dela. Tem algumas maneiras dela ver o fluxo todo de pessoas dentro, vai aparecer agora o fluxo de pessoas dentro da escola. Então, aqui, por exemplo, posso dizer, bom, mas se eu estivesse por aqui, eu sairia por lá. Então, eu consigo fazer. E aí, era uma ferramenta para gestor da escola também. Vocês veem no mouse? Acho que sim, né? Bom, então, por aqui, mais ou menos... Sim, a gente vê, Soraya. Tá, beleza. Então, aqui, por exemplo, onde está o meu mouse, tinha uma escadinha que era muito estreita. Então, ela apresentou, nas nossas análises, uma densidade de pessoas por metro quadrado muito grande. E aí, a escola, inclusive, fez uma obra e ajeitou. Mas, enfim, as crianças, a gente fez esse teste com as crianças da escola. Nos laboratórios de informática da escola, eles instalaram o game em toda a escola. E aí, uma parte da aula da informática, sei lá, durante 2, 3 meses, foi todo mundo brincar. Aí eles iam lá, iam pro refeitório, iam pro ginásio, iam pro bloco tal, iam pra sala tal, mexiam na transparência. Eles podiam fazer tudo, exceto mudar as trajetórias dos agentes. A gente poderia facilmente ter feito isso, mas realmente a gente achou, quer dizer, não tinha como eles matarem alguém, né? Era um game para salvar as pessoas e saber como sair da escola. Ninguém tinha uma verdade que a gente precisava apresentar. Então, eu acho que esse é o... Tem algum microfone aberto. Então, eu acho que é legal essa questão de mostrar isso como um game sério. A minha filha era pequena na época e ela estudava nessa escola. E a gente tem, infelizmente, no Brasil, uma situação que, né, as escolas não fazem treinamentos de simulação de emergência, de abandono de prédio. Dificilmente essas coisas acontecem no Brasil. E essa geração aqui... eles foram muito estimulados a pensar sobre isso, né? Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Acho que interrompi, né, o compartilhamento. Voltou? Soraya, excelente, Soraya, muito bacana. Nós vamos voltar a discutir com você, se você nos permitir mais para frente um pouquinho sobre esses desafios. Vou passar na sequência para a professora Poliana. Poli, você gostaria de relatar algum desses estudos de caso seu, especificamente voltado para a educação? A gente sabe que o teu grupo tem um know-how muito bacana em cima desse tipo de propósito. Por favor. Muito obrigado, Soraya, por enquanto. Seu microfone está desligado, Poliana. Verdade, obrigada. Nosso laboratório, a gente tem desde situações que envolvem crianças não alfabetizadas, então, rudimentos de matemática para crianças não alfabetizadas. Eu vou postar o link dos artigos aí depois no chat. Nós temos situação também... o bacana de eu ser pedagoga no laboratório é que às vezes a gente inventa uns negócios. Ano passado eu tive uma aluna que fez um serious game sobre pirata e que era para aprender a interpretar texto. Um dos maiores problemas de uma criança em fase de alfabetização é o quanto ela demanda para escrever uma palavra, o quanto ela cansa, porque ela começa a escrever, erra, volta, apaga. Para escrever uma palavra, às vezes leva 40 minutos, ela está exausta. Então, como que a gente poderia ver se essa criança está aprendendo a ler sem usar a escrita? Nós criamos uma estrutura usando realidade aumentada, em que o professor pode cadastrar no banco de dados um livro, a capa, pegar de um banco de objetos tridimensionais 3 objetos, junto com uma pergunta que ele faz, a criança, em vez de escrever, ela tem que escolher um objeto. Isso faz com que a gente consiga ver se ela aprendeu a ler e se ela aprendeu mais do que isso, a interpretar o que era aquele texto, aquele livro, simples que seja, que ela tá começando ali na alfabetização, sem ter essa carga punitiva, inclusive dos pais, que ficam apagando, quando já vê que está errado, já fala que está errado, já passa a borracha, a criança mal está tentando escrever, ela já tem esse tipo de coisa. Alexandre também falou de uma outra questão, que é usar jogos de prateleira. A gente já desenvolveu uma vez um sistema chamado Cerege, que pegava jogos. A gente pegou o antigo PCN de geografia para ensino médio
desenvolveu um sistema especialista em que o professor poderia dizer que tipos de elementos ele queria trabalhar com os estudantes. A gente mapeou, meu aluno de mestrado mapeou acho que 50 jogos, e a gente emitia um relatório. Não só que jogos desses de prateleira, como Forza, Need for Speed, e outros jogos que tinham relação com esses elementos do PCN, poderiam ser utilizados, mas como poderiam ser utilizados? A gente criou um sistema que emitia um relatório, e esse relatório dava não só a possibilidade de jogos, mas também possibilidades de atividades passíveis de usar com esses jogos de prateleira. Então, eu vou postar os links aí. É isso que eu ia pedir à senhora, se possível, colocar esses links, porque muito provavelmente boa parte de educadores que aqui estão tem interesse em acesso desse material. Muito obrigado. Eu queria só falar mais duas coisas, Ale. Uma que a gente... Depois? Uma que a gente fez um trabalho envolvendo pessoas queimadas por conta do Edgar ter ligado para a gente aqui em São Paulo para saber se a gente conhecia, se vocês tinham demanda aí. E aí a gente ficou muito sensibilizado com a questão das crianças que não conseguiam trocar de roupa, tinham dificuldade para fazer fisioterapia. Eu tive um aluno que fez um jogo de RV com a questão de manipulação de cabeça e como que a gente poderia fazer isso tentando usar ferramentas mais baratas como um cardboard. E também, Alexandre, você mesmo poderia falar um pouco sobre a questão de engenharia elétrica, né? E como que a gente usava isso no laboratório e no que fala de energia elétrica, né? Daí de Minas Gerais, né? Você mesmo pode dar uma palhinha sobre o assunto. Fique à vontade. Obrigada. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Não, Ale, fale você. Afinal de contas, eu fui trabalhar nisso aí no seu laboratório porque você que me convidou. Muito obrigado, muito obrigado. De fato, a Poliana levantou uma questão interessante. Um dos desafios que nós temos enfrentado aqui no grupo e que, de certa forma, está aportado em cima de jogos e de jogos sérios é a utilização de ferramentas de jogos para treinamento. E o que nós estamos observando é que, não só, como a Poliana destacou, há uma certa grande possibilidade de melhoria de aprendizado por meio desse engajamento, dessa motivação do aprendiz em cima de um determinado desafio de jogo, mas também é possível aplicar isso para treinamento e para aperfeiçoamento, por exemplo, de atividades de manutenção, de ordem técnica e até mesmo de aprendizagem de situações de campo, de contingência, de incêndio e assim por diante. Muito obrigado. Inclusive para não morrer ninguém, né, Alexandre? Inclusive para não morrer ninguém. Passou a não se ter os técnicos em campo, né? Correndo risco, né? Isso é uma coisa importante do projeto também. Da presença virtual. Depois a gente pode até mostrar para o pessoal. Eu vou passar então agora para as considerações do professor Esteban e peço ao professor Esteban que, se possível, comente um pouquinho sobre aplicações e casos de sucesso e fracasso, etc., o que você quiser, professor, com o uso de jogos sérios. Tá. Bem, eu acho que a discussão foi para um lado bem interessante, que é o seguinte, o que faz um jogo sério ser eficiente, ou como é que a gente faz um jogo sério ser interessante para, digamos assim, um amplo escopo aí de usuários diferentes. Aí tem um tema bem interessante e, na verdade, bastante filosófico, né? Que é, assim, o que faz o jogo ser divertido? É a pergunta que, na verdade, todo desenvolvedor de game, todo game designer, ele tem que responder difícil, mas ele tem que refletir muito sobre isso. O que faz um jogo ser divertido? Por que um jogo é legal? Por que um jogo é algo que nos atrai, que nos amarra, que nos cria um engajamento? Eu sempre sugiro, assim, para aquelas pessoas que têm essa instigação, a lerem o livro do Huizinga, né, que é um clássico, que é o Homo Ludens, onde ele discute assim, o porquê do ser humano precisar da ludicidade e o que é exatamente o que acontece no ser humano que quando ele joga, ele pode, né, vir a se sentir divertido, lúdico e tudo mais. Essa pergunta ela é crucial porque, na verdade,
assim, rapidamente para discutir sobre isso, assim, quando a gente vai jogar, o jogo, na verdade, nos apresenta uma série de regras, né, mecânicas e desafios e regras. E o nosso cérebro, ele está muito, digamos assim, ele funciona na base de padrões que a gente já conhece, padrões que a gente vai, e a partir de padrões que a gente já conhece, a gente vai fazer novas deduções, concluir novas coisas interessantes ou não, mas enfim, a gente vai montando nosso conhecimento através de padrões preliminarmente conhecidos. E na medida que a gente vai tendo esse avanço, essa conquista, esse padrão que a gente entende e aprende, o cérebro, ele se sente vitorioso, ele se sente, ele sente uma conquista, né? E isso faz com que digamos assim, ele tenha um bem-estar. Você já parou para pensar que um jogo, ele é divertido, ele é legal, ele te provoca um bem-estar sem você dar nada material em troca, nem mesmo um prazer material, assim como você comer uma comida gostosa, você tem um prazer biológico material, mas o jogo não, o jogo ele te dá um prazer puramente intelectual, e tem que ser assim, né? E agora o que faz, fazer esse balanceamento para que o cérebro sinta esse bem-estar é uma tarefa muito difícil, né? É uma tarefa de calibração, de balanceamento. Os cérebros não são iguais. Os cérebros variam de acordo com a idade, variam de acordo com o gênero, variam de acordo com a experiência, variam de acordo com a experiência sociocultural da pessoa. Então, existe uma série de fatores que vão fazer com que esse elemento de ludicidade não seja igual para todo mundo. Nós tivemos a experiência no passado, a gente tem feito aí alguns projetos na área de Serious Games. Teve um projeto bem interessante, já tem bastantes anos, que nós trabalhamos com um jogo para crianças com síndrome de Down, né, o GCRIP. E aí a gente percebeu a grande dificuldade de você fazer um Serious Games para pessoas com necessidades especiais. Por quê? Porque não existe cérebro, os cérebros não são iguais. Mesmo pessoas que têm uma necessidade especial, digamos assim, comum, uma síndrome de Down, eles têm nuances diferentes, eles têm experiências diferentes, eles têm dificuldades diferentes. Então, é um dos maiores desafios para quem trabalha na área de saúde, como o professor Adriano, é conseguir fazer uma aplicação que se encaixe bem para um público que muitas vezes tem uma série de características que os diferenciam, de certa forma, com um público mais geral. Então, o que eu coloco aqui é que não existe uma maneira da gente conseguir, digamos assim, uniformizar esse engajamento, mas, por outro lado, a gente tem que entender muito bem quem é o usuário que vai estar por trás daquela aplicação. Nós somente conseguimos, na época do GCRIP, já há bastantes anos, mas enfim, na época a gente só conseguiu entender mais ou menos como engajar o usuário no momento em que houve uma vivência muito grande com esse público, com os terapeutas e tudo mais, e uma série de experimentos que também possibilitaram essa visão. Bem, você me perguntou mais alguma coisa, Alexandre? O que foi? Não, eu queria ver se você teria, ou se você gostaria de apresentar algum caso de sucesso, algum exemplo de sucesso aí da Federal Fluminense que você gostaria de destacar, apenas para elucidar essa tua inserção, por favor. Sim. Então, a gente, na verdade, tem diversos experimentos legais. Um dos grandes, a gente considera o GCRIP como um dos grandes casos de sucesso. E, na verdade, até porque foi traduzido para várias línguas e tudo, a gente também trabalhou com um projeto bem interessante chamado FazGame, tá? Até se alguém quiser colocar no Google aí, FazGame, é uma ferramenta junto com uma empresa
para crianças aprenderem diversos conceitos, mas através de programação de narrativas interativas. Hoje é uma aplicação que está disponível, várias escolas hoje podem usá-lo. E atualmente nós estamos fazendo uma pesquisa interessante que consiste nós estamos com uma empresa chamada GESQL, eu até estou com uma aluna de doutorado que acho que está assistindo aqui a palestra, que a gente está tentando ver como é que a gente conseguiria gamificar um sistema corporativo. É um sistema que é bem chato, na verdade, né? Aquele de fazer relatório e tudo. E é um projeto, assim, a gente está no início da concepção e tudo mais, mas é bem desafiador para a gente, no sentido de pegar um sistema bem feijão com arroz de recursos humanos e transformá-lo em um ambiente engajado, interessante. Bem, eu acho que dos casos que a gente mais acaba se orgulhando, acho que o FazGame é um dos melhores, porque ele teve muita gente usando aí no Brasil. Muitas escolas, mais de 10 mil pessoas cadastradas, e é bem legal. Professor, se eu puder depois, então, disponibilizar o link, ou mesmo vou colocar aqui agora mesmo no chat. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Vamos fechar essa segunda rodada com o nosso amigo Adriano, por gentileza, para suas considerações, Adriano. E se você puder trazer para a gente alguma informação de um desenvolvimento, de uma aplicação que você gostaria de distinguir, muito obrigado. Opa! Antes de eu falar da aplicação propriamente dita, seria importante reforçar o aspecto que o Esteban colocou para a gente, que eu já havia tocado inicialmente. Não tem como desenvolver jogo ou qualquer tecnologia que seja sem você efetivamente conhecer, né, para quem você está desenvolvendo essa tecnologia. Bom, e eu vou mais adiante um pouquinho no caso da área da saúde, né? A gente tem trabalhado aqui em Uberlândia já há muitos anos com a doença de Parkinson, em particular, e nós observamos que não é suficiente apenas conhecer, né, os pacientes em si, né, as pessoas que têm a doença. É importante conhecer quem cuida dessas pessoas. Quando eu falo quem cuida, não é apenas o médico que está tratando, são os cuidadores mesmo, os familiares. Né? É só a partir do momento que você consegue, assim, entrar nesse meio e conhecer isso tudo e ver um pouquinho, entender um pouco sobre como essas variáveis se relacionam, né, ou se correlacionam, é que você começa a entender um pouco, a separar um pouco aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente acha, né, que poderia fazer. Certo? É aí que a gente começa a distinguir algo que é bem ilusão e algo que é factível. E assim, esse tipo de experiência, né, com as pessoas tem trazido para a gente a possibilidade de tentar desenvolver cada vez mais ferramentas que têm potencial né, de uso. E a conclusão nossa é que essas ferramentas, elas têm que ser personalizadas. Nós temos aqui casos, né, onde nós tínhamos aí pessoas que estavam internadas aqui. Tinha um senhor que estava internado no nosso hospital universitário, acho que por 15 anos, com esclerose lateral amiotrófica, né, com ela. Uma doença séria, a pessoa vai debilitando, e ele estava lá, a família já... Né, a família simplesmente jogou ele lá, porque também ninguém queria cuidar, e ficou. Acabou que o hospital adotou. E eu lembro muito bem, na época, esse foi um projeto que o professor Eduardo, né, que trabalha aqui com a gente, coordenou. Houve a necessidade de fazer um sistema ali de comunicação, para a pessoa poder comunicar com o mundo, para ele poder... Era uma pessoa que o cérebro estava a 1000, mas a parte motora ela estava muito, muito limitada. O que eu quero dizer é o seguinte, esse sistema ali que foi feito, né, para essa pessoa, ele atendeu uma pessoa, né, mas é uma vida, é uma pessoa. Então ele é muito importante nesse caso. Né? Ele é particular mesmo. E eu já tive aqui outros casos. Eu lembro um sistema que nós fizemos para um jovem, a gente estava fazendo um trabalho com distrofia muscular,
né? Então você tinha um jovem, ele chegou numa cadeira de rodas, é um tipo de distrofia, ela chama distrofia muscular do tipo Duchenne. Ela, assim, o tempo de sobrevida da pessoa é muito baixo, né? Geralmente as pessoas morrem com uns 20 anos, é muito difícil de passar disso. Então, eu lembro quando o garoto chegou para a gente, numa cadeira de rodas, ele não conseguia sustentar o corpo dele naquela cadeira, né? E a cadeira junta, né, com esse cenário todo de falta de dinheiro da família, com briga familiar, com aquilo, cria uma coisa que, né? Mas aí, uma coisa que me chamou a atenção na interação com esse garoto foi o seguinte, ele falou para mim, professor, eu tenho tanta vontade, né, de interagir com o computador, de jogar um joguinho, né, falou desse jeito, de poder pegar a minha música e colocar a música que eu estou querendo ouvir, porque minha mãe não quer, minha irmã está brigando, aquela história toda, ninguém quer colocar para mim. Aí nós desenvolvemos uma solução para ele, de novo, bem específica, né? Funcionou, ele fez diversos experimentos aqui, ele conseguia tocar a musiquinha dele, conseguia jogar lá um joguinho de paciência. Eu entendo que isso aqui não é, né? Essa forma de prover interação, ela acho que está dentro desse contexto todo. Outro caso que me veio à memória aqui foi um sistema que a gente trabalhou, nós já trabalhamos em diversas vertentes com a questão da dor, né? Então, assim, em uma delas, me chamou muita atenção. A gente estava com essa história aí tinha um colega dos Estados Unidos, de uma empresa, eles fizeram lá um jogo para, né, que eles queriam colocar dentro de hospital, e essa história toda. E era um jogo muito interessante. O jogo ele era destinado, principalmente, para os soldados, assim, pessoal que foi lá para a guerra, então, de repente, teve queimadura, aí teve que amputar um membro. Então, o jogo ele tinha todo aquele ambiente onde você tinha neve, né? Ele fala, ó, com a neve, de repente a pessoa sente até o friozinho, isso ajuda, né, nesse processo. Então, ele interagindo com aquilo. E a dor, como ela é um processo que envolve muita cognição e a percepção, para você sentir dor, para você ter, né, saber que você está sentindo dor e saber o significado daquilo, você tem que estar prestando atenção naquilo. Então, quando você está interagindo com o jogo, você muda o seu foco e, a priori, né, você poderia passar um momento ali sem dor. Mas voltando à questão, né, do que aconteceu. A gente tentou colocar esse tipo de jogo dentro da unidade de queimados aqui do nosso hospital. Olha, foi... Eu perdi seu som. Perdeu, tá aqui, voltou. Foi um desastre, né? Embora o jogo... Opa, de novo. Voltou, né? Embora o jogo seja muito bem feito, ele tem todo um cenário, etc., né? Legal. Na prática, o que acontecia com o nosso público? O que acontecia com o nosso público? Eles, né, eles tinham muita dificuldade de interagir com esse jogo, de entender aquele cenário todo. E o mais importante, quando eu estou falando dessa dor de queimadura, gente, é só quem visita isso e vive lá com eles, igual nós vivemos semanas e meses, é a dor, né? Assim, ela não tem... o sujeito, você podia dar morfina para ele, você podia matar ele de tanta morfina que ele não conseguia parar de ter dor, né? Aí a gente tentava o jogo, tentava isso e aquilo e nada. E muitos, o resultado para muitos, o que funcionava, isso eu vi o depoimento de vários, né, aqueles que tinham, assim, a pessoa está nesse estado e ela tem, né, ele falava, ó, professor, o que está salvando eu aqui agora é a Bíblia, é a fé, é alguma coisa desse tipo, né? É aquilo que fazia a pessoa, vamos dizer, parar um pouco de sentir essa dor, né? Isso tudo coloca dúvidas, né, sobre as ferramentas.
Uma outra questão prática, Alexandre, que eu vi dos colegas, que eu acho que merece destaque, foi uma visita que eu fiz à China. Eu fiquei impressionado com uma ação do governo mesmo chinês, no sentido de levar os jogos sérios para dentro dos hospitais, né? Eu entrei dentro de diversos hospitais grandes na China, onde eles tinham alas, certo? Onde as pessoas, de alguma forma, elas faziam o tratamento com jogos sérios, com a medicina chinesa, né? E com essa medicina nossa. Então, era um sistema mais ou menos híbrido. Aquilo tudo me chamou muita atenção, né? Principalmente quando a gente pensa em China, um país desse jeito. E lá, no caso da China, eu observei que assim, eles estavam tentando, né, usar esses jogos aí para os diferentes contextos. Era para a questão de ansiedade, é para a questão de reabilitação motora, só que dentro do hospital. É uma coisa que eu não vi, é uma coisa que o sistema de saúde adotou, né? O nosso sistema de saúde, ou qualquer outro que eu conheço, né, ele ainda não se posicionou dessa forma. Veja que é diferente. Inclusive, tinham empresas lá, elas oferecendo esse tipo de serviço. Então, para finalizar, vou mencionar 2 outros casos aqui que nós temos no nosso grupo, né, 2 outros sistemas. Um é um sistema de treinamento para a pessoa fazer locomoção com cadeiras de rodas. O professor Edgar, junto com, né, com outros colegas, aí tem coordenado isso tudo. O que acontece? Eu coloco a cadeira de rodas, uma cadeira de rodas motorizada na mão da pessoa. Veja, isso não é tão simples. Isso causa desconforto, causa medo, causa ansiedade. Você aprender a movimentar a cadeira de rodas não é tão trivial quanto parece. É igual eu colocar, eu já tive a experiência de pegar, né, e tentar andar. Vamos pegar uma perna biônica, né, uma prótese. Eu já tive a experiência de pegar uma prótese dessa, subir em cima dela e falar, agora vamos fazer de conta que eu estou em cima dela. Gente, a ansiedade, o medo que você dá, porque você fica mais alto, você se sente diferente, né? Aí pensa, você está com essa cadeira de rodas. Agora eu vou para trás, vou para frente. Como é que é isso tudo? Isso explica um pouco para a gente a necessidade dessas ferramentas de treinamento, né? Ou até justifica, porque as pessoas precisam estar preparadas, ela precisa de sentir segurança antes de utilizar isso, porque não é tão simples quanto aparenta. E um outro sistema similar que nós temos é um sistema de treinamento para uso de próteses de membro superior, né? Então, a pessoa perdeu a mão, ok, agora eu coloco uma prótese no meu braço para substituir, e como que eu uso isso? Você não vai usar isso do nada, de um dia para o outro. De novo, só relatando uma outra experiência, eu estava num laboratório em Oxford, eu trabalhei em 2 centros, um no Canadá e outro na Inglaterra, que eles são especialistas nessa história de próteses, e lá eu via muitas pessoas fazendo esse tipo de treinamento, né? Então, o que acontecia? Eles treinavam, né? Aí, de repente, o sujeito brigava com a esposa, acontecia alguma coisa, tinha, né? O negócio enrolava para o lado dele, e ele começava a não controlar mais aquilo da forma que ele controlava. Ele começava a gastar energia tão grande, mental, um esforço mental, para poder controlar aquilo mesmo, que ele não conseguia. Eu já vi várias pessoas chorando assim na minha frente. Então, assim, isso causa dor, causa emoção, causa desconforto, né? E os jogos, eles são, né, a gente tem 2 tipos de jogos aqui que tentam lidar com essa situação. A gente vai tentando. Não existe, tal como não existe medicamento que vai curar tudo, nenhum jogo vai curar tudo e vai servir para todo mundo. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Viu? Adriano, muito obrigado. Eu vou atender a professora Poliana e vou mostrar rapidamente um exemplo de utilização de jogos aqui em aplicações que nós temos na Universidade Federal de Berlândia.
E, se vocês me permitem, só um minutinho, eu estou tentando carregar o jogo, que ele é grande. Peraí, vamos lá. Muito bem. Uma janela. E vamos lá. Aqui, o pessoal já está assistindo aí conosco? Alô? Ainda Sim, não. Alexandre. Sim. Tá certo, Ale, compartilhou. Compartilhou? Aqui também. Então, essa aqui é uma solução baseada em estratégia de jogo que nós estamos desenvolvendo em parceria, inclusive, com um time grande. A Poliana fez parte dessa equipe. O professor Esteban deve conhecer o projeto, o professor Adriano. Nós usamos ferramentas de jogos para simular as instalações de energia elétrica da concessionária de energia, que é a CEMIG. E vocês podem observar aqui, por exemplo, que a gente está no ambiente de jogo mesmo. Os comandos, inclusive, são os comandos clássicos de jogos. E por meio deste jogo aqui, nós fazemos com que esse usuário da CEMIG, poderia ser qualquer um de vocês, por exemplo, visite uma instalação que é uma subestação de energia elétrica e verifique nesta subestação o estado de cada um dos componentes da subestação. Quando vocês observam aqui, a gente está fazendo uma navegação nessa subestação que aqui está. O mapa da subestação está colocado à direita, dá para ter uma ideia do tamanho dessa subestação. O nosso usuário tem 1,80 m, esses arranjos são todos arranjos em tamanho real, mas aqui você imagina, ou pode imaginar, o quão importante é para um usuário que nunca esteve na instalação de energia elétrica, que é a de uma subestação, entender o arranjo, as conexões, os componentes e a atuação dele na condição de operador do sistema. A responsabilidade, é claro, que está em cima dele, em cima da continuidade da energia elétrica. Dá aqui bem para entender uma aplicação de natureza de jogo sério, na qual o usuário, o trainee que está aí na sua frente, esse bonezinho amarelo da CEMIG, né, ele está sendo exposto a uma subestação virtual, sem risco de contato. Para vocês terem uma ideia, o nível de tensão desses componentes que aqui estão colocados é de 500 mil volts. Ele não está exposto à sobretensão, ele não está exposto aos riscos relacionados com esse nível de tensão, mas ele consegue interagir como se estivesse dentro da subestação real, por meio de uma simulação que é exatamente igual, ou o formato do S-Build, exatamente igual ao arranjo real. Essa é uma outra lógica, outra aplicação de jogos que a gente poderia chamar de jogos sérios, no treinamento, na simulação, na aprendizagem, na retenção de conhecimento. E aqui existe uma outra condição decorrente da aplicação, que é a questão de redução de consumo. Nós estamos falando, por exemplo, que este operador consegue visitar uma subestação que está situada a 400, 500, 1000 quilômetros dele sem nunca ter ido lá. E eu garanto a vocês, nós fizemos alguns testes de retenção, é absolutamente interessante e impressionante como, finda a experimentação virtual, o nosso usuário consegue lembrar de detalhes da montagem, de detalhes dos componentes. E essa retenção, baseada, é claro, na exposição ao jogo, ela acontece até para outros jogos, para outros perfis de jogos. Mas aqui, um exemplo, me permitem então os colegas aí, na condição de moderador, até não tinha essa autoridade, mas fazer essa pequena inserção por demanda da ilustre Poliana, que participou e participa do projeto em si, ok? Eu vou voltar. Ale, Oi? eu acho que vale a pena deixar claro também que essa navegação pode ser feita por meio de joystick, né? Você está fazendo, no caso agora, de improviso via teclado. Nós não estávamos combinados. Os millennials e as novas gerações, a gente tem isso implantado com joystick também. E aqui, na medida em que o usuário se posiciona de frente a qualquer um dos componentes, ele pode extrair os dados relacionados com a condição de operação do componente vinda da subestação. Então, ele consegue avaliar qual é a condição de energia que está colocada naquele componente no exato instante da experimentação virtual. Então, é efetivamente como se ele estivesse realmente em campo. Tá? Eu vou... depois a gente pode fazer até alguma abertura de dúvida a respeito dessa questão. Só mais uma coisa, Alexandre. Lembrando também que no RV-CEMIG também tinha a questão ligada aos cenários, né, a narrativa dos cenários, de que eles tinham um cenário dado e eles tinham que conseguir interagir
para fazer voltar a funcionar a estação da forma adequada, né, no sentido do jogo sério. Sério, exato. Muito obrigado. Aliás, Poliana, eu vou aproveitar que você está aqui conosco e vou pedir a você para considerar um pouquinho sobre aceitabilidade. O Adriano comentou isso muito bem, quer dizer, ele falou, olha, tem gente que até a princípio aceita e passado um tempo tem dificuldade, e isso você não tem um contínuo. Como é que você vê essa questão de aceitabilidade de jogos sérios e, em particular, se quiser destacar, relacionada com educação e treinamento? Bom, eu acho que isso envolve duas questões fundamentais. Uma delas é por quem foi desenvolvido o Serious Game, né? Uma das coisas que eu defendo ao longo dos anos é que a gente trabalhe com grupos multidisciplinares, né? Então, por mais que a gente imagine que a gente, como acadêmico, tem condição de aprender uma série de coisas, o próprio Esteban já tinha colocado antes a questão do número de pessoas que se envolveu na ideia do GCRIP, né? E como que isso foi fundamental para o sucesso da experiência que eles desenvolveram lá. Então, outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente ter pedagogos, ter profissionais da área de educação que entendam um pouco de tecnologia e, sobretudo, que entendam da linguagem jogo. Porque senão a gente sempre cai naquele problema. O técnico não necessariamente sabe do que o usuário final vai precisar, do que o jogador daquele Serious Game vai precisar. Por outro lado, se ele não é jogador, ele vai desenvolver uma experiência muito chata, muito enfadonha, que é o que o Esteban falou, as pessoas simplesmente abandonam aquela experiência. Então, o que eu diria para vocês? É fundamental, quando a gente pensa nesse ambiente, primeiro, quem é a persona que nós estamos modelando de estudante? Da mesma forma que para qualquer tipo de aplicação a gente tem que desenvolver um levantamento das características de como é aquele usuário, nós temos que fazer a mesma coisa para jogo. E mais ainda, nós temos que ir fazendo testes e refinando aquelas experiências antes de levar a cabo mesmo e de liberar o uso disso. Mas o que eu diria que é mais fundamental nessa questão é a questão de saber aliar forças, né? Os profissionais da área de educação, da área de psicologia, eles têm todo o ferramental de quais são as técnicas para aprender, quais são os elementos que chamam a atenção, que levam a pessoa a ter foco, que são motivadores, engajadores. Então, se a gente não consegue trazer essas pessoas para o projeto fica como o Adriano falou. Ele parece muito bonito, mas quando você abre o pacote, você percebe que não era aquele presente que você pediu de Natal, que quem viu entendeu errado, né? Trocou uma letra, em vez de te trazer um determinado objeto, trouxe outro. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Eu advogo muito a importância da diversão nesses ambientes, só que, para isso, nós temos um desafio muito grande em relação aos professores que vão fazer uso. O professor tem que estar confortável de não achar que esse jogo sério vai fazer a sua função e que ele se torna dispensável. O professor também precisa ter domínio daquilo. Ele precisa ter engajamento com o jogo, senão ele não tem essa linguagem no repertório dele. A partir do momento que ele não tem, ele não vai contribuir na zona de desenvolvimento proximal dos seus estudantes. Então, isso faz com que a gente tenha mais uma questão que nem tecnológica não é. É a gente conseguir arregimentar os professores que queiram fazer uso desses mecanismos, dessas mecânicas, sejam gamificadas ou não, né? Eu estava numa live na segunda sobre gamificação, explicando, inclusive, que a gente tem gamificação em várias situações da nossa vida que a gente nem sabia que usava gamificação. É a mesma história de falar de sala de aula invertida. Vamos ter uma sala de aula invertida. Nós já tínhamos isso com outro nome. Então, é muito importante a gente conscientizar as pessoas, trazê-las para o nosso lado e deixar que esses professores se engajem no projeto, como autores também desse Serious Game, para que ele também se aproprie enquanto autor para ajudar na divulgação dessa experiência. Não sei se era bem por essa linha que você queria, Alexandre. Não estou te ouvindo, seu som. Desculpa, não. Sim, até tenho, nesse mesmo sentido, eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Damasceno, que achei muito bacana. Vou aproveitar que você está disposta à palavra.
Ele pergunta se as relações preconizadas na BNCC, elas podem ser, vamos dizer assim, mapeadas por meio de uso de jogos sérios, visto que para cada tipo de jogo há uma recomendação classificatória. E se sim, se você já pesquisou algo do tipo, por favor. Então, eu tenho um orientando que está trabalhando em parte com isso, está aí na live, inclusive, Vandeir. E o que nós temos, né? Uma coisa que a gente fez em relação à área com a qual ele está trabalhando é primeiro fazer todo um levantamento e mapear todo esse levantamento. Então, é possível sim. E aí, a partir do mapeamento, né, no nosso caso, a gente usou um mapa conceitual para fazer isso. A partir dessa materialização, a gente consegue passar a verificar. Existem jogos, gamificações, ou serious games que trabalham com isso? Sim, quais são? Dentro disso, que experiência poderia ser melhor ou complementar a outra? E aí, a partir disso, construir uma determinada proposta, né, que é o que faz parte do trabalho dele. Muito obrigado, Poliana. Professor, eu vou emendar aqui com o professor Esteban, depois voltamos para a Soraya. Professor Esteban, o senhor gostaria ou poderia destacar para a gente essa questão da aceitabilidade? Eu tenho certeza, o senhor já tem alguns casos de sucesso aí que citou, mas é bem provável até que por ser produto desenvolvido no Brasil, por meio de times de pesquisadores nacionais, e até a questão da própria condição do país em termos de acesso à tecnologia, como é que o senhor vê essa questão de aceitabilidade? Tá. Bem, na verdade, existe um tema que está bastante na moda na área de jogos, de maneira geral, hoje em dia, que é o que a gente chama de Game Analytics. É um tema super quente. Assim, a gente está tendo uma grande quantidade assim, de publicações nas conferências nesse tema. Realmente é o assunto quente. E o que tem de interessante, e por que, digamos assim, o Game Analytics ele é bem importante dentro desse contexto que você está me perguntando? E, na verdade, estou falando isso porque hoje é um dos nossos principais focos de pesquisa. A gente tem aí vários alunos trabalhando com inteligência artificial e Game Analytics, porque, na verdade, assim, quando muitas pessoas jogam, estão gerando uma quantidade muito grande de informações. E essas informações, assim, na maioria dos casos, a gente simplesmente despreza, joga fora, não armazena, não faz nada com elas. Mas essas informações podem trazer ingredientes bem interessantes para a gente poder retroalimentar o próprio jogo, né, e fazer com que ele se adapte, se adeque melhor ao perfil daquele jogador. Então, hoje, Game Analytics é um tema muito quente, não só por todo o boom da inteligência artificial também, obviamente, mas também, assim, pelo potencial que isso tem de fazer com que um jogo consiga se moldar mais precisamente a um jogador específico, a um grupo, um conjunto de jogadores. Então, eu na verdade, acredito muito que, que a gente está começando, assim, ainda está bem no começo dessa fase, mas que esse assunto de coletar dados, processar esses dados, gerar informações, armazenar informações, assim como hoje a gente já faz de uma maneira assim, bastante superficial, por exemplo, em relação ao que você gosta de ver no Netflix, ao que você gosta de escutar no Spotify, nós vamos começar a moldar, através de redes neurais, como é o perfil de cada jogador. E você pode ter, em algum determinado momento, digamos assim, uma série de informações que dizem como você é como jogador, e um jogo qualquer que seja, ele vai poder, digamos assim, abrir esse arquivo, digamos assim, que te explica em todo o teu histórico e ajustar uma série de parâmetros, uma série de elementos para que ele se adeque corretamente. E outra coisa que e a gente está muito interessado no Game Analytics também, que é o seguinte, assim, quanta informação a gente pode também entender do usuário que pode ser muito relevante, por exemplo, no ambiente educativo. Onde é que estão os gargalos, onde é que as pessoas estão tendo mais dificuldade, onde é que, digamos assim, o conceito está tendo mais, assim deve ser melhor trabalhado, enfim. Imagina
toda a quantidade de informações que a gente poderia extrair desse universo de usuários de determinado serious game, se a gente conseguisse processar de uma forma bem interessante todo esse volume de dados. A gente já consegue fazer isso hoje. Por exemplo, quem trabalha com jogos educativos, tipicamente o que faz depois? Ele pega uma amostra de usuários e vai, através de questionário, através de tal, vai tentar entender como foi, né, o processo todo de aprendizado daquele grupinho, mas muito artesanalmente. Imagina se a gente pudesse fazer maciçamente com os milhões e milhões de dados que a gente vai gerando, né, e de forma muito inteligente, e também usar isso como, digamos assim, uma retroalimentação dentro do mesmo ambiente ou de outros ambientes também gamificados, os serious games. Muito obrigado, Estevam, muito obrigado. Professora Soraya, para suas considerações sobre aceitabilidade. Olha, eu nem sei se ainda tem alguma coisa a complementar, né? Acho que Esteban e a Polly já falaram tão bem. Eu estava aqui refletindo, eu não tenho trabalhado com essa questão de interfaces e a parte de realidade virtual, mas eu acho que essa questão do Game Analytics e todas essas questões que estão sendo discutidas nesse meio, de melhor entender o usuário, de melhor proporcionar a experiência para o usuário, de melhor focar e customizar isso para aquele usuário. A gente está indo num sentido da personificação que talvez a própria pessoa desconheça que ela gosta de tudo aquilo daquele jeito, né? Provavelmente. E eu acho que isso passa também pelas interfaces. Interfaces agora eu estou falando concretas, né? E eu acho que toda essa questão de cada vez mais eu gostar e ter uma experiência boa e ser uma usuária feliz dentro desse flow, né, que a Polly já falou, também passa por essa questão da interface. Eu acho que a gente tem visto na história, e eu tenho uma disciplina de interface avançadas na graduação, hoje de manhã dei aula sobre isso, e estava conversando com os alunos o que faz tantas iniciativas de interfaces avançadas não terem dado certo. Pega o Facebook Experience. Fizeram um investimento em humanos virtuais, é a minha área, né, que não deu certo. Agora a gente tem, desde dezembro, os Neons da Samsung, né, que são os humanos virtuais da Samsung. Não estou mais vendo badalação naquilo. Então, parece que ainda tem alguma coisa nessa ponte, né? E as pessoas estão investigando. Eu acho que tem software, tem toda essa relação interdisciplinar também, que a Polly também colocou. Tem a questão essa de entender, que o Esteban falou. Tem a questão de prover para aquela pessoa a necessidade dela, que o Adriano falou. E eu acho muito legal que a gente ainda tem uma ponte enorme para andar, né? Então, fica essa questão toda que a gente pode estar fazendo muita coisa, que tu também já perguntasse, né, Alexandre? Mas, no fim das contas, ainda tem muito a fazer, porque, na verdade, isso passa por a gente também saber o que a gente gosta, sendo que nós não somos estáticos, né? Nós somos muito dinâmicos. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente discute, sei lá, uma técnica de interface qualquer, é de chegar e dizer, mas os caras agora estão usando flats, os caras usaram esquemórfica, agora os caras interface antropométrica, e toda essa discussão passa por nós mesmos estarmos sendo treinados dentro de uma interface. Não tem como botar um ET agora para ele testar uma interface de um game, para ele testar um game, né? Porque a gente está sendo treinado, nós estamos sendo treinados. Então, eu acho que tem um mundo aí, eu tô achando tão legal, tô aprendendo bastante aqui, tô achando tão legal que essas coisas todas se reúnem para a gente chegar à conclusão que ainda tem bastante coisa para fazer. Então, eu não tenho nenhuma palavra final para dizer isso, tenho só perguntas agora. Eu lembrei do seu paralelo com o mar agora, hein? Ficou bem valiosa aquela equivalência. Professor Adriano. Bem, eu acho que tudo que foi, né, colocado aqui, ele está bem alinhado, ele vem bem ao encontro daquilo que a gente vê de tendência na área da medicina, da saúde. Hoje, quando a gente vê, se você pega os tratamentos oncológicos, né? Cada vez mais se fala em medicina personalizada. Se você pega os medicamentos mesmo, né? O medicamento do futuro, cada vez mais há uma busca por pílulas, por robôs, micro-robôs, né, que consigam entrar dentro do seu corpo e que descubram quem você é
para que o tratamento adequado ele seja dado, né, a você de acordo com o que você precisa, nem mais nem menos. Eu acho assim, a questão da aceitabilidade, ela tem que levar em consideração o indivíduo, né, as características inerentes à pessoa, não tem como. E outra questão que eu acho importante, o indivíduo, né, ele é um ser muito complexo. Ele é um ser que tem a parte motora, que tem uma consciência, tem questões éticas envolvidas na história. Por exemplo, né, para mim aceitar, para mim jogar um jogo, eticamente, aquele jogo ele tem que estar alinhado até com princípios, com coisas que eu aceito. Será que quem projetou aquele jogo, ele tem esse alinhamento ético de valores que se alinham com aquilo que eu penso? Né? Será que, porque a gente pode chegar numa situação onde você, ok, o projetista pensa igual ao usuário final, mas e a empresa? Né? Porque, assim, pode haver uma pressão da empresa para que tente se colocar tanto o usuário final quanto o projetista em situações onde ele não vai conseguir consumir aquilo, não vai conseguir aceitar. Né? O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque de repente, eu vou citar um exemplo aqui meio aleatório. Né? Vamos supor que você coloca algum tipo de caractere especial no seu jogo, e aquele caractere, né, a pessoa do outro lado, ela não aceite aquilo. Né? Talvez para um jovem ali que está ali na emoção, talvez ele não pode ver o sofrimento, né? Mas o outro que está lá sofrendo com a doença, ou que vivenciou aquilo, ele vai sofrer. Né? Eu estava vendo outro dia um jogo aqui que ele era relacionado com a escravidão. Né? Era questão de jogo sério e escravidão, viu? Eu estava vendo aí na internet. E aí você imagina, ok, né? Para um jovem que está ali, que talvez, né, para quem não vivenciou isso tudo, então isso não causa dor. Então, assim, essa questão da aceitação, ela vai muito disso tudo, né? Se o jogo, ele levou em consideração os aspectos da pessoa, se levou a pessoa, limitação física, cognitiva, limitação ética, né? Porque se nada disso for considerado, né, não vai ter jogo e a gente não vai ter interação. Se não tem interação, não tem jogo. Né? É isso. Adriano, eu vou pegar carona na tua apresentação, na tua fala, para considerar aqui uma apresentação de um trabalho que foi feito em parceria com o seu time, inclusive, que é esta águia que a gente desenvolveu aqui, esse jogo. Aliás, o Gabriel está aí conosco ainda. É um jogo para pacientes que sofreram AVC, né? E esses pacientes foram expostos a um desafio de controlar essa águia. Isso vocês estão vendo aqui do lado direito, no canto inferior do vídeo, um paciente movimentando apenas um bracelete que foi colocado no braço dele, né? E por meio da movimentação do bracelete, ele vai comandando a posição da águia no jogo. E o desafio é, por exemplo, passar por estes anéis e depois capturar comida e depois fugir de um determinado tipo de predador. E na medida em que ele passa ou é exposto a esse jogo sério, né, a esse serious game, ele é desafiado a trabalhar a parte motora que ele tem dificuldade em função do AVC. E esse desafio faz, é claro, que ele fique envolvido e engajado nesse jogo. Ele faz, ao longo do tempo, que ele vai aprimorando no jogo e aprimorando até a condição de movimentação em função do pós-AVC aí. Só para aproveitar a tua consideração, e aí sim, aqui fica clara algumas questões relacionadas com você, que você colocou aí, com aceitabilidade, quer dizer, o bracelete tem que ser adaptado ao paciente, né? O sistema de projeção tem que ser atrativo, o desafio não pode ser um desafio exagerado, senão ele vai ficar desmotivado. E nesse sentido, alguns elementos que foram definidos aí dentro do escopo do jogo e da narrativa
foram avaliados como aderentes a essa questão do tratamento pós-AVC. Ok? Só para elucidar e apresentar um caso aqui. Alexandre, pois eu não? queria só um exemplo de um game que eu fiz a revisão de um artigo sobre esse game que eu achei muito interessante, que ele apresenta, é um game para apresentar notícia. Ó. Então ele é assim, ó, é para a gente ter, tem uma parte pesada ali de realidade virtual, que é para ter imersão na notícia, mas ele também apresenta um game para tentar melhorar aquela situação. Então, por exemplo, eles fizeram um exemplo dos refugiados, e como os refugiados saíam da Síria, enfim, de onde saíam. E aí, nesse game, tu convive ali, tu entra no barco, navio, onde eles estão, naquela situação onde eles estão, interage com eles, então tem toda uma experiência fortíssima, né? E eu fiquei pensando nessa questão, e o game em si, ele é um serious game total, para ensinar, para aquilo não virar uma notícia escrita, né, com uma fotinho. Então aquilo é muito mais forte para as pessoas se darem conta das situações que a gente, quantas, e não precisa nem ir longe, quantas situações aqui no Brasil que a gente não conhece porque a gente não vive. Então é para se dar conta das situações que existem, diversas situações que existem muito, muito ruins no planeta. E aí, então, entrar dentro e ali como ajudar, como conhecendo a história. É muito legal essa aplicação. Eu fiquei impressionada, assim, com o quão interessante é, porque ela envolve várias questões também que a gente está falando aqui, mas, assim, uma questão de informação, de educação, né? Mas, ao mesmo tempo, uma questão de instrução, assim, sobre o mundo, sobre sair das bordas, né? Passar para os outros lugares difíceis, assim, de entender. Então, achei muito legal. É aquela lógica de estar lá, né? Fazendo um paralelo com esse momento que você nos dá a alegria de compartilhar aqui, se a gente pudesse, por exemplo, agora, elaborar um jogo sério para mostrar o treinamento que um profissional de saúde tem que ter para atender um paciente da Covid e até a questão de colocação e retirada e remoção da roupa, que não é simples. Isso. Essas pessoas, neste momento, estão usando fralda, porque elas não têm condições de tirar e colocar a roupa o tempo todo. Quer dizer, isso quem me contou foi um médico que está atuando na linha de frente de combate. Quer dizer, se você imaginar, colocar qualquer um de nós exposto a essa situação, dá para sair comprando bonequinho de super-herói com esse pessoal estampado. Com certeza, isso, só para aproveitar o momento, seria uma métrica interessante em termos de um jogo sério. E humanização, né? A humanização de todo mundo, né? Todas essas questões que as pessoas estão discutindo, como é importante a gente entender, se colocar de verdade na pele do outro. A posição do outro, exatamente. O que não é simples. É a mesma coisa. Muitas pessoas já devem ter visto um profissional fazer, por exemplo, a manutenção de um cano de água que estoura na rua. Olha, aquilo não é simples. As tarefas, por mais triviais que elas lhe pareçam, a partir do primeiro contato que você tem com aquilo, todas elas demandam treinamento, demandam acurácia, demandam uma série de preparações que o profissional que ali está tem e que nós não temos e poderíamos até ter desejo de experimentar. Obrigado pela lembrando, né, Alexandre, que esse tipo de categoria de jogo que a gente está falando agora são os Games for Change, né, que é uma sublinha dentro da área que a gente está discutindo hoje, que são jogos cuja maior aprendizagem volta-se para mudança de atitude, né, para essa questão social que envolve, do ponto de vista cognitivo, alinhar a emoção para a pessoa ter mais sensibilidade, pela ter mais empatia, né? E é uma área que se desenvolveu bastante nos últimos anos também. Viver e experimentar na condição de, né, sem a exposição ao risco, mas sentindo tudo aquilo. Nós estamos, infelizmente, nos aproximando dos nossos minutos finais. Eu vou pedir para, começando pelo Esteban, que agora vai fechar a primeira roda, a última roda nossa, professor Esteban. A pandemia mudou muita coisa, as nossas relações pessoais estão nesses novos tempos profundamente diferenciadas e agora ainda mais. Como é que o senhor vê num cenário próximo futuro ou futuro próximo, jogos sérios? Bem, acho que na verdade eu já falei no início da minha apresentação
que eu vejo os jogos sérios como um elemento chave para a concepção de qualquer tipo de aplicação futura aí. E eu acho que uma das coisas que a gente está nitidamente percebendo aí com essa com essa pandemia é que muita gente que talvez estava muito avessa ou ainda tinha pé atrás, né, para usar ambientes digitais e tal, aderiu fortemente, e eu acho que isso criou um ecossistema interessante, né, porque acho que quem não aderiu agora ao ambiente digital não adere mais, né? Então, então eu acho que assim, a gente vai agora experimentar um cenário bem interessante de uma massificação mesmo, né, dessa perda do medo das pessoas estarem usando ambientes digitais, e acho que isso favorece bastante a proliferação aí de mais ambientes interativos, gamificados e tudo mais. Professor Adriano, depois eu vou para as moças. Agora vão ficar as moças para o final. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, além dele trazer desafio, né, ele traz também oportunidades, mudanças. Mudanças, quando eu penso na área da saúde como um todo, eu acho que a gente está vendo aí uma nova legislação surgindo do ponto de vista da aceitação, né, da telemedicina. A telemedicina no Brasil, ela está atrasada, a implantação dela. Eu acho que quando a gente fala de jogos sérios, telemedicina, terapias específicas, né, personalizadas para as pessoas, isso tudo tem uma convergência. Eu acredito que depois dessa história toda, haverá um amadurecimento e até uma pressão da sociedade, das empresas, de tudo, né, para que essas mudanças que estão acontecendo agora, elas sejam persistentes, e isso vai trazer um novo rol de oportunidades, de aplicações e de amadurecimento das ferramentas. Então, para aqueles que estão trabalhando aí na área, eu acho que é um momento muito oportuno. E aqui a gente colocou os desafios. Fazer algo que funciona para essa área é fazer algo personalizado, de alguma forma, algo que tenha a ver com as pessoas, que aprendam, né, com a pessoa, com o comportamento dela, com o comportamento do grupo. Eu gostei muito, acho que foi a professora Soraya que colocou o sistema de treinamento, né, dos indivíduos ali na escola. Aquilo enquanto ela estava colocando aquele vídeo, eu fiquei pensando no seguinte, aquele jogo, eu fiquei pensando no seguinte: o comportamento que ela me mostrou ali, no jogo, ele estava de pessoas, né, de uma população que já recebeu um treinamento a priori. Eu fiquei pensando, né, se ela fizesse aquele exercício com a nossa população mesmo, né, acho que seria um enxame de pessoas cruzando de um lado para o outro de forma terrível, né? Porque nós não somos treinados para isso. O desespero iria bater, né? Então, eu acho assim, existem oportunidades e a gente tem que incorporar, né, seja o conhecimento, a personalidade da nossa sociedade dentro do jogo, né, como é que seria o comportamento da sociedade brasileira dentro de um jogo daquilo, né, como é que eu ajusto isso. E em situações igual eu coloquei aqui da medicina, né, porque você tem medicina de grupo e tem medicina para o indivíduo, então isso tudo tem que ser levado em consideração. As questões, eu acho que elas todas vão nessa direção. E do ponto de vista legal, eu reforço que as coisas estão mudando e vai haver pressão para que essas mudanças elas sejam persistentes. É esse o cenário que eu vejo. Obrigado, Adriano. Professora Poliana. Pode ser o som. Pronto. Desculpa. Queria aproveitar para agradecer o convite. E duas coisas. A primeira delas é, com essa questão de que a tecnofobia teve que ser reduzida de qualquer forma na situação em que a gente se encontra, né? Quem sabe, primeiro, a gente consegue angariar mais professores, mais profissionais e pesquisadores de outras áreas de humanas e de saúde que tenham
ligação direta com aspectos psicológicos, sociológicos, antropológicos, para tornar o ambiente do jogo ainda mais engajador e nos lembrarmos que, dadas gerações Y, Z, os millennials, por que não inverter o processo? Eu aposto muito nisso, a gente também trabalha com isso no nosso laboratório. Ao invés de oferecer um jogo, por que não fazer com que esses estudantes sejam produtores de jogos? Por que não inverter o processo e que eles possam fazer os jogos e compartilhar com os colegas, reduzindo, inclusive, a distância da zona de desenvolvimento proximal? Eu aposto muito nisso nos próximos anos, a partir do momento que os professores tenham maior engajamento agora tecnológico. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado, a gente, Poli, pela sua presença. Soraya Mussi. Bom, né? Então, eu estava pensando como terminar. Eu acho que o que eu vou dizer no final é o seguinte. Vou contar uma historinha. Eu tenho uma filha de 8 anos que agora, dia 27 de maio, está fazendo 9. Ela está no curso de programação, ela adora programar games. E aí ela estava super chateada como é que ela ia fazer a festa de aniversário dela, né? Em pleno a geração, a Poli fala tanto dos milênios, eu acho que eles são os corônios, né? Os coitadinhos que estão aqui sendo criança nessa época, os corônios. Aí ela joga Roblox, Adopt-me, acho que boa parte do pessoal aí vai saber o que é. Ela disse assim, mãe, eu tenho uma casa no Adopt-me, vou fazer minha festa de aniversário no Adopt-me. E aí ela convidou os amigos dela, a gente fez um convite, eu fiz um convite junto, mandei para os pais, expliquei o que era, para os pais deixarem. Os pais não souberam instalar, então a Helena, eu fiz um Zoom para a Helena ensinar para os coleguinhas dela de 8 anos como instalar o Roblox e Adopt-me. Ela fez a festa de aniversário, eles decoraram uma sala da casa dela, e lá eles fizeram dança e depois foram para outros games. A festa durou 2 horas e eles se divertiram horrores. Então, eu quero dizer, isso aí, eu quero dizer o seguinte, ó, o caminho está feito. Os pais não sabem mais ajudar, não é todo pai que vai saber ajudar, as crianças vão saber, as crianças já estão nasceram, são nativas nesse mundo. Então, eles sabem, eles se viram, eles fazem. Eu liguei o Roblox na TV da sala para poder assistir a festa, e assistir a festa, me diverti nos horrores. Então, eu quero dizer assim, ó, é isso aí, né? Então, o caminho está feito, as AJinhas estão sendo construídas mais rápido do que a gente consegue dar o passo. E eu acho que cabe muito a nós seguirmos essa nossa atividade, como disse a Poli, angariar as pessoas e cada vez mais trazer as pessoas para esse mundo, porque não tem mais opção. A gente está dentro de uma história que não tem mais volta. A gente vai em frente fazendo o nosso melhor, trazendo a sociedade, fazendo essa humanidade, construindo interfaces que sejam cada vez mais naturais, né? Que as pessoas não se sintam... Facebook Experience não deu certo, bom, e se fosse natural, como seria? Então, eu acho que a gente tem bastante trabalho aí a fazer, mas definitivamente essa geração que vem por aí, ela vem com tudo. Excelente. Muitíssimo obrigado. Primeiro as moças, a Poliana, a professora, minha queridíssima Soraya Mussi, professor Estevo, professor Adriano. Foram aqui 2 horas que a gente, sinceramente, não viu passar. Houve um agradecimento pessoal de todos nós. Confesso aqui, na condição de moderador, que saio daqui cheio de aprendizado, e muito melhor do que entrei. Desejamos a todos vocês que estiveram conosco ao longo desse encontro muitos bons momentos futuros e que a gente tenha aprendido um pouquinho, mas que a gente consiga, claro, estar melhor pós-pandemia. Muito obrigado a todos, boa tarde, bom fim da semana para todos nós. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigado. gente, obrigada. Tchau, obrigado aí por tudo. Tchau. Tchau.